Alguns falam que Ibrahim já era uma pessoa ruim desde jovem. O Ibrahim era muito atentado, era peste ruim. Graças a Deus que o diabo pegou ele. Já era ruim naquela época já. Era ruim. Outros alegam que Henrique foi quem começou com a onda de crimes, atacando uma menina e tirando a sua vida. O primeiro que começou com isso aí foi o Henrique. Mas Nunca foi possível determinar se os dois irmãos cometeram os crimes ou se apenas um praticava as violências enquanto o outro assistia. Até hoje, não se sabe ao certo quantas pessoas foram vitimadas pelos irmãos. Henrique foi condenado pela participação na morte de 8 pessoas, mas o número exato de crimes pode ser de quase 30 vidas. História de vida. Brás e Maria Luísa Soares de Oliveira eram os pais de Ibrahim, Henrique, Jailton e Márcia. O ambiente em que a família vivia era pobre e violento, e esse lar seria o berço de 2 notórios assassinos brasileiros. Irmãos que cometeram crimes tão chocantes que a simples menção de seus nomes seria como atrair o próprio mal. As coisas que eles fizeram se aproximam de filmes de horror. Ibrahim e Henrique são seus nomes, mas você deve conhecê-los como os irmãos. E a história completa desse caso chocante você conhece agora, aqui no Biografia do Crime. Os 4 irmãos da família Oliveira foram criados na zona rural e nenhum aprendeu a ler e escrever. O ambiente familiar era terrível. O pai deles era alcoólatra e quando bebia espancava os filhos. Vizinhos ouviam essas agressões que muitas vezes duravam horas. Às vezes, Brás colocava os filhos para fora de casa depois de toda essa violência. Eles precisavam dormir na mata, no escuro e no mesmo local que vários animais. E Maria, com pena, jogava comida pela janela. Após tanto sofrimento, Ibrahim e Henrique passaram a viver definitivamente na mata, pois o pai não os queria sob o mesmo teto que ele. Juntos, os irmãos dominaram a mata. O local era enorme, com uma vastidão de 30 mil estádios de futebol. Mas eles aprenderam a viver ali. Os dois exploraram a região, conheceram as cavernas, perderam o medo de animais e passaram a comer frutas a maior parte do tempo. Às vezes, eles invadiam algumas casas e roubavam comida. E se você está sem fôlego ao conhecer essa história e reconhece o nosso trabalho, considere deixar um valeu demais para ajudar o canal. Crimes. Em 1991, foram cometidos os primeiros crimes. Eliana Macedo Xavier, de 21 anos, foi morta no dia 15 de fevereiro e Norma Cláudia de Araújo, de 11 anos, foi morta em 11 de setembro. Ambas foram estranguladas com fios de arame em Rio Grandina, em Nova Friburgo. Após investigações, os peritos detectaram sinais de necrofilia nos corpos. Ibrahim, aos 16 anos, confessou o crime cometido contra Norma, mas disse que Henrique não tinha participado. Ibrahim foi preso e enviado ao Instituto Padre Severino, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Ele ficou preso até os 18 anos. Segundo relatos, encarcerado, Ibrahim sofreu abusos e maus tratos. Os moradores, assustados com os crimes, andavam em grupos e armados. Após alguns anos de paz, os moradores começaram a pensar que Ibrahim e Henrique não estivessem mais vivos ou que tinham ido embora dali. Os ânimos se acalmaram e o casal João Carlos e Elisete foram para a região aproveitar o carnaval numa linda queda d'água da região. João estava nadando quando viu, a alguns metros, sua parceira ser atacada por um dos irmãos, enquanto o outro assistia. Ele correu para ajudá-la, mas foi atingido por um pedaço de madeira e morreu. O corpo de João foi violento, enquanto a mulher assistia a tudo. Depois de presenciar esse horror, ela também foi agredida por pedradas e golpes de e também foi violada por Ibrahim, enquanto Henrique assistia. Durante minutos, ela foi torturada, até que conseguiu fugir no momento de distração dos irmãos. Elisete conseguiu chegar numa estrada e, com a ajuda de moradores, a polícia foi chamada. Porém, quando as autoridades chegaram à cena do crime, os irmãos já tinham fugido.
No hospital, Elisete descreveu os assassinos de seu marido e essa descrição bateu com a de Ibrahim e Henrique, que nesse ponto já eram conhecidos como irmãos. A população ficou revoltada com os crimes e incendiaram a casa onde os irmãos e seus pais moravam. Pai, mãe e filhos fugiram para não perderem suas vidas e buscaram abrigo a 84 quilômetros de distância no município de Itaboraí. O terror continuava, pois os crimes não paravam. Mesmo poupando a vida da mãe e da irmã, Ibrahim e Henrique estupraram e agrediram as duas no ano de 1994. A violência contra a própria família não parou por aí. No dia 1º de abril, em Rio Grandina, Ibrahim e Henrique tiraram a vida da tia Vera Lúcia Damasceno, de 35 anos. Eles a esfaquearam até a morte e o seu corpo, enfiando um pedaço de madeira dentro dela a ponto dos órgãos serem destroçados. Após cometerem os crimes, Ibrahim e Henrique fugiram para o meio da mata. Eles sabiam como viver ali. Paulo Storani, o subcomandante da terceira fase, passou quase um mês na Serra Fluminense e disse que as matas eram muito densas, fechadas, 3 metros para dentro e você já não consegue enxergar mais nada. Enquanto se escondiam, os irmãos invadiam chácaras, roubavam roupas do varal, andavam por rios para não deixar rastros, roubavam comida e não cozinhavam para não fazer fumaça. Comiam carne crua dos animais. Eles dormiam em grutas e cavernas. Em setembro, Márcia Cristina de Melo, de 18 anos, entrou na mira de um dos criminosos. Ela estava em casa, junto à sua mãe Raquel e sua irmã Andréa, quando Ibrahim tentou invadir o sítio. Porém, Márcia pegou o 38 do pai, atirou e Ibrahim fugiu. A polícia continuava atrás dos dois, mas o comportamento selvagem dos irmãos assustava. Certa vez, a tropa quase os capturou, mas eles conseguiram mandar 60 homens para o hospital após derrubar na tropa uma casa de marimbondos. Na madrugada de 24 de novembro, Ibrahim e Henrique invadiram uma chácara em Mariana e comeram tudo o que tinha na despensa: arroz, ovos, farinha, requeijão e cebola. Eles também roubaram pilhas para lanternas e cortaram fios elétricos. A investigação. O BOPE fez uma operação dividida em 4 fases. A primeira tinha 12 homens e a última tinha todo o efetivo do batalhão. O BOPE mapeou todas as trilhas, entrevistou qualquer pessoa que tivesse informações de Ibrahim e Henrique, e uma psicóloga da PM os ajudou a traçar o perfil psicológico dos irmãos. Em seguida, patrulhas fixas e móveis foram enviadas para trilhas da região. Em cada uma das patrulhas foram designados 2 agentes, que permaneciam camuflados em turnos de 32 horas. As patrulhas fixas eram compostas por 4 agentes que andavam pela região com mateiros e cães farejadores. Muitos agentes andavam pela região apaisana. Então, mais um crime chocante ocorreu. No dia 18 de novembro de 1995, em Janela das Andorinhas, no Rio de Janeiro, por volta do meio-dia, os irmãos invadiram uma casa humilde da região. Lá estavam Maria Dorcileia Faults, de 39 anos, e seu filho Adriano Faults Gomes, de 9 anos de idade. Os irmãos agrediram o menino com golpes de madeira até ele ficar inconsciente. Depois, arrastaram Maria por alguns metros em direção à mata. Lá eles a estrangularam com um fio de arame e Maria estava grávida de 7 meses e eles abriram sua barriga, tiraram o seu feto e suas vidas e espalharam pelo chão, deixando para trás uma verdadeira carnificina. O menino Adriano chegou com vida ao hospital. Morreu. Todos os moradores estavam apavorados. Cartazes oferecendo R$5.000 pelos irmãos vivos ou mortos foram espalhados pela região. A mídia noticiava a exaustão os crimes que assustavam os moradores do município de Janela das Andorinhas, no Rio de Janeiro.
A brutalidade e perversidade, que não escolhia gênero ou idade, enojava e assustava não só quem vivia na região, mas também quem acompanhava o caso. O governo destacou quase 300 policiais para o caso, e a ordem era encontrar os irmãos vivos ou mortos. A caçada aos irmãos continuava e alguns agentes passaram a suspeitar que os irmãos estavam possuídos pelo demônio ou que o pai deles tinha pacto com o diabo. Os agentes alegavam que os irmãos ficavam invisíveis, que tinham superpoderes e que se locomoviam muito rápido. Num dia, eles estavam no local e em menos de 24 horas estavam a 40 quilômetros de distância. Celso Novaes, coronel reformado da PM, era o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar de Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Definiu a experiência como uma experiência muito ruim e dolorosa. Ele também declarou o desespero que sentia. Por várias noites fiquei acordado, sem conseguir dormir. Ficava debruçado na janela, pensando no que eu tinha que fazer para prender aqueles dois. A gente não via luz no fim do túnel, só desespero. A captura. No dia 16 de dezembro de 1995, Ibrahim foi visto por um morador invadindo uma casa. A polícia foi chamada e a caçada a um dos irmãos necrófilos começou. No meio da mata, policiais perseguiram Ibrahim, que agia de forma animalesca, correndo sobre os membros inferiores e superiores. Ele foi cercado, tentou atacar os policiais e foi atingido por 5 disparos de um oficial do BOP. Ibrahim ainda tentou escapar, se locomovendo pela mata por algumas horas, mas, por fim, seu corpo sem vida foi localizado. Após a morte de Ibrahim, Henrique se escondeu na mata por 6 meses. No dia 17 de junho de 1996, ele se entregou às autoridades num estado debilitado. Ele contou que estava se alimentando de milho, banana e tomate que roubava de sítios e lavouras. Henrique se declarou inocente. Ele foi condenado a 34 anos de prisão pelo júri popular no dia 1º de setembro de 2000. Segundo o agente Prado, Henrique foi solto por volta de 2015, mas se envolveu com traficantes. Ele tentou voltar ao presídio com drogas e foi preso de novo. Atualmente, ele cumpre pena em Maricá. Alguns falam que Ibrahim já era uma pessoa ruim desde jovem. O Ibrahim era muito atentado, era peste ruim. Graças a Deus que o diabo pegou ele. Já era ruim naquela época já. Era ruim. Outros alegam que Henrique foi quem começou com a onda de crimes, atacando uma menina e tirando a sua vida. O primeiro que começou com isso aí foi o Henrique. Mas nunca foi possível determinar se os 2 irmãos cometeram os crimes, ou se apenas um praticava as violências enquanto o outro assistia. Até hoje, não se sabe ao certo quantas pessoas foram vitimadas pelos irmãos. Henrique foi condenado pela participação na morte de 8 pessoas, mas o número exato de crimes pode ser de quase 30 vítimas. Você já conhecia esse caso aterrador? Comente o que você acha sobre esse caso. Quais outros casos você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.